Olá pessoal, este é o vídeo número 11. Nele nós vamos tratar sobre embalagem ou embalagens. Nós já tratamos sobre este tema em um vídeo anterior, mas desta vez vamos dar uma abordagem do ponto de vista do impacto das embalagens na formação do preço de venda. Anteriormente nós tratamos sobre embalagem custos ou embalagem despesas. Neste vídeo, neste atual, que é o número 11, nós vamos tratar sobre o impacto das embalagens na formação ou na composição do preço de venda dos produtos. Muitos de vocês devem perceber, verificar, que algumas embalagens elas são bastante, digamos assim, significativas em relação ao conteúdo dessa embalagem, em relação ao próprio produto. Temos que pegar várias formas de embalagem e analisar sobre essa embalagem nesse produto, e a gente consegue verificar simplesmente a olho nu que aquela embalagem é muito mais representativa do ponto de vista de custo, do ponto de vista do preço de venda do produto, do que o próprio produto. Eu vou pegar um exemplo bastante conhecido, bastante simples também. As embalagens de latinhas de cerveja, aquela latinha de alumínio com aquele lacre, com aquele suportezinho sofisticado que puxa e abre a latinha de cerveja, de suco, de refrigerante. Então aquela embalagem é uma embalagem altamente significativa, é altamente custosa para o produto. Ela tem um custo significativo para o produto, porque ela vale muito mais do que o produto. Naturalmente o produto tem o seu valor, mas a embalagem em si, se a gente for para análise, pegar a análise de composição de preço desse produto, vai ver que a embalagem, aquela latinha de alumínio, sem dúvida nenhuma é 2 vezes mais cara do que o próprio produto. Pode ser a água mineral, a cerveja, o suco. A embalagem tem um valor 2 vezes, no mínimo, 2 vezes superior ao conteúdo. Então, o que isso significa? Isso significa que nós compramos um produto e levamos uma embalagem que não é o nosso objetivo. Isso significa também que a indústria, de um modo em geral, principalmente a indústria de bebidas e de alimentos, elas nos vendem aquilo que nós não queremos comprar, mas porque é necessário para poder ter acesso ao produto. Isso se referindo ao produto mais conhecido, que são as bebidas em latinhas. E como é que isso funcionava antigamente? Isso funcionava no sistema de vai e volta, com retorno, embalagens com retorno, que eu me lembro que na abordagem anterior eu falei que nós poderíamos ter embalagem no ativo imobilizado. Por exemplo, as cervejarias trabalhavam com as caixas, os engradados, e era uma espécie de aluguel daquelas embalagens. Eles entregavam em consignação ou entregavam emprestados, por exemplo, esses vasilhames para os barraqueiros, para os donos de restaurante, e quando eles chegavam com uma nova carga, entregava cheia e pegava vazia. Essa embalagem, voltando aí para a questão de cerveja, que é muito característica, essa embalagem vazia que ele trazia para o seu parque produtivo é um ativo imobilizado. Por quê? Porque não é estoque, porque não está para venda, embora eventualmente pudesse ser vendido, podia ter uma parte separada para ser vendida como estoque, mas em tese, em princípio, essas embalagens faziam parte da estrutura do imobilizado da empresa, que era um imobilizado em circulação, em trânsito, como se diz na linguagem mais comum da contabilidade. O bem é imobilizado. Por que é imobilizado? Porque não é despesa, claro, vai adquirir e tem uma vida útil. Não é estoque, porque não está para venda, e está em movimento, está em uma cidade, está em outra, está em uma barraca, está em outra, está em um restaurante, está em outro. Então isso é imobilizado em movimento. E retornando então para a questão das embalagens latinhas que vão e não voltam, elas fazem parte do custo produtivo, elas fazem parte do preço do produto, compõem o preço de venda do produto e depois são descartadas pelos consumidores, pelos usuários. Essa é que é a grande sacada. Quando a indústria te vende, a indústria de um modo geral, te vende um produto, mas agrega este produto
uma embalagem que você não queria comprar, isso significa que você está comprando, em tese, dois produtos. Você está comprando o que você vai consumir e você vai estar comprando aquele produto que você vai descartar. E aí me lembro bem, um artigo que eu tratei isso como lixo de luxo. Muitas embalagens, muitos produtos, eles agregam em si, para alcançar o consumidor final, uma embalagem às vezes luxuosa em relação ao que é o produto propriamente dito. E ainda voltando para a latinha de refrigerante, de suco, de cerveja, aquela latinha é de um alumínio que não pode enferrujar, que não pode amassar, enfim, é um processo totalmente diferente de produzir aquele alumínio, tem todo um cuidado, são máquinas sofisticadas e essa embalagem depois vai para o lixo. E às vezes, na maioria das vezes agora, com o processo de reciclagem, essas embalagens são resgatadas, essas embalagens são catadas por catadores de latinhas e são revendidas para voltarem, melhor dizendo, ao processo produtivo. Mas para o consumidor ela foi para o lixo. Então o consumidor comprou uma bebida, bebeu, usufruiu dessa bebida e jogou a embalagem, que é o mais caro, que não estava na ideia de ser comprada, não estava na sua ideia comprar uma embalagem para jogar no lixo. E você depois descarta essa embalagem no lixo inclusive aquele chamado lixo descartável, né, reciclável, que depois pode ser aproveitado. Mas muitas outras embalagens também estão neste contexto. Às vezes a embalagem é um atrativo para o produto. Então essa embalagem traz toda uma estratégia mercadológica de venda e isso agrega um custo produtivo e agrega um preço mais alto para o produto e que às vezes você não está interessado necessariamente naquela embalagem. Claro que a embalagem é parte integrante do produto. O problema é como separar a embalagem minimamente necessária daquela que é desnecessária para o consumo e se transforma em um lixo de luxo. E você que é consumidor, você que adquire o produto, paga por algo que não vai consumir e o que é pior, vai descartar, jogar no lixo. Algumas pessoas reutilizam, fazem adaptação, mas isso é meramente um modismo, mas que não funciona na grande maioria. Imagine num carnaval milhões de latinhas que são jogadas literalmente no lixo, mas alguém pagou por essas latinhas. Por quê? Porque está no preço de venda para quem consumiu, para quem adquiriu essas latinhas. E aí a gente vê que, inversamente, existem outros produtos que são, digamos assim, muitíssimo caros e a embalagem não chega a ser tão representativa do ponto de vista da composição do custo produtivo e do ponto de vista da formação do preço de venda. Um exemplo bastante simples também, perfumes de qualidade. Você vê que alguns perfumes de 200, 300 reais, 400, dependendo do perfume, e tem apenas um vidrinho com uma tampa, né? Claro que um vidro mais reforçado para proteger, mas um vidro e uma tampa e uma informação. Então observe que esta também é uma embalagem descartável, mas ela está proporcionalmente muito abaixo daquilo que você está adquirindo, que é a essência do perfume. Então, como vocês podem observar, a embalagem continua sendo algo de, digamos assim, objeto de estudo dos sistemas de custeio e, ao mesmo tempo, do sistema de mercadologia das empresas. Muitos produtos, melhor dizendo, são vendidos pela embalagem em si. A presença da embalagem termina sendo o atrativo de consumo de muitos produtos. É claro que é necessário ter embalagem, porque na embalagem constam as informações do produto, as características do produto, prazo de validade, data de fabricação, enfim, uma série de informações úteis e necessárias para o produto, mas é preciso ter cuidado para não se adquirir produtos que na verdade estão carregando uma embalagem que será jogada no lixo. Este é o grande problema de quem não observa ou de quem não atenta para a embalagem desnecessária. E o que fazer em relação a isso? Claro que é difícil. As empresas, sabendo que existem pessoas que são observadoras deste detalhe,
elas oferecem várias opções, voltando para o caso da cerveja e do refrigerante. Aí tem cerveja de 200 ml, tem cerveja de 300 ml, de 500 ml, tem cerveja, garrafa de 600, enfim, de todos os tamanhos. E tem até balde, né, para você levar para casa, botar lá, criar seu ambiente de caseiro, seu barzinho, como se chama, tem um nome mais específico que me foge agora. Então, as empresas não deixam de oferecer opções. Tá, mas eu não quero consumir nem garrafa, né? Você vai para o chopp, por exemplo, o chopp está lá. Ou então os refrigerantes de copinho descartável, você chega numa hamburgueria, numa loja dessa de fast food, você tem lá, serve no copo, descarta, joga fora. Resumindo, tem sempre opções para consumo, e o consumo mais inadequado é aquele consumo quando você adquire um produto e paga o dobro ou até o triplo pela embalagem que vai para o lixo. Por enquanto é só. Retornando, temos o exemplo também das embalagens de água mineral. Lembrei muito rapidamente, a água mineral, se você observar uma garrafinha de água mineral com 500 ml, por exemplo, meio litro, né? São 500 mililitros. Essa garrafinha de meio litro pode custar R$2, R$1,50, depender do local. Ao mesmo tempo, você compra um garrafão que é retornável, que é ativo imobilizado e que eventualmente pode ser estoque se estiver sendo vendido, mas em princípio é ativo imobilizado do depósito. Então você adquire o garrafão de 20 litros por no máximo R$12, R$13 e uma garrafinha com meio litro por R$2. Ou seja, o garrafão com 200 vezes mais, ou 100 vezes mais, ou 50 vezes mais, uma garrafinha de meio litro, você paga um valor relativamente bem menor. Então, quando você adquire uma garrafinha de 500 ml por R$2, isso significa dizer que você precisa são 40 garrafinhas para 20 litros. 40 garrafinhas a R$2, 20 litros custariam R$80. E observe que um garrafão com retorno, aqueles garrafões que você coloca em sua casa e devolve o cheio, ou melhor, o vazio. Então, um garrafão com 20 litros, você paga 12. Se você quisesse encher esse garrafão com os copinhos, que são piores ainda, copinho às vezes é R$1. Se você fosse comprar 100 copinhos de água mineral para encher um garrafão, você pagaria por 100 copinhos R$100, que a média de preço é R$1 de um copinho de água mineral. E você estaria pagando R$100 pelo mesmo líquido, que seria 20 litros de água. 100 potinhos, 100 copos de 200 ml corresponde a 20 litros. Essa é a distorção que a embalagem proporciona ou provoca na formação de preço dos produtos. Peguei água, vamos pegar água mineral como uma referência bastante conhecida. Existem também os sucos engarrafados, os sucos de caixinha, mas a água mineral é bem característica porque muita gente consome, inclusive no carnaval é grande o consumo de água mineral, o que você vai consumir. Esse é o processo de transação com a água mineral, né? Que você, olhando bem, é uma coisa bastante sutil. Quem compra água nos locais chamados conveniência, paga o preço da conveniência do dono do negócio, obviamente. Então você paga R$2, R$3 em, no máximo, meio litro de água e paga R$12 ou R$13 em 20 litros da mesma água.